Olá, galerinha da primeira série, e aí? Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Na aula de hoje, nós daremos início aos estudos do módulo 20, tá? Que é uma continuidade do módulo anterior, tá? Do módulo 20, que trata ainda das questões do verbo, tá? Dos estudos verbais. Aqui nós vamos ver algumas questões específicas, tá? Em relação ao tempo verbal, em relação às vozes verbais, né, voz ativa, passiva, reflexiva, e também em relação a algumas questões de verbos irregulares, tá bom? Então, eu peço para que vocês abram aí a apostila de vocês na página 47, tá ok? E me acompanhem aí no decorrer de toda essa discussão. Então, olha, na página seguinte, tá, o autor tem aquela introduçãozinha, né, o para começar. Eu já vou começar discutindo com vocês aqui lá na parte né, dos conceitos, que aqui ele vai falar primeiramente do tempo, tá? Lá no módulo anterior, ele especificou a questão de número, tá? Ele fala que é o número, pessoa e modo. Agora aqui ele vai falar sobre a questão do tempo, tá? E ele diz que a flexão de tempo é responsável por indicar o momento em que se desenvolve o processo verbal. Quando se aprendem verbos, né, pela primeira vez, por quê? Porque isso os verbos, né, é um conteúdo que a gente estuda desde os anos iniciais da língua portuguesa, desde quando a gente entra na escola, né, assim, basicamente, né, nas séries fundamentais, né, do ensino fundamental, que a gente está vendo a questão dos verbos. São reveladas três noções básicas, né, que ele se divide o tempo presente, passado e futuro, tá? Mas nós veremos aqui agora, né, vocês vão relembrar que ele pode, né, dentro desses três tempos aí, se dividir, tá? Então, lembrando que nós vimos, né, que os verbos, eles têm três modos, aqui ele apresenta, né, o indicativo e o subjuntivo, para dizer que dentro do modo indicativo, tá, nós temos o tempo presente, tá, temos o tempo pretérito, que é pretérito perfeito, pretérito composto, pretérito imperfeito, mais que perfeito e mais que perfeito composto. E temos o futuro do presente composto, futuro do pretérito e futuro do pretérito composto. E lá na parte do subjuntivo, tá? Lembrando, né, que a gente estudou, né, cada modo verbal, tá? E não se esquecendo que o modo indicativo é aquele modo, né, de certeza, né, que a gente diz algo, né, de convicto, que algo que aconteceu, acontece ou poderá acontecer. Já o subjuntivo é o contrário, né? É uma hipótese, uma incerteza, tá bom? Então, aqui, olha, o presente, né, primeira colocação, e o subjuntivo tem o pretérito, né, que pode ser perfeito composto, imperfeito mais que perfeito composto, ou o futuro, né, que pode ser simples ou composto. Aí aqui, né, ele demonstra, né, que não é só essas três visões tradicionais, tá? E que tem todas essas divisões aqui que ocorrem, tá? Em 16 classificações de tempo, tá? E depois ele explica como que ocorre, tá? Esses tempos esses tempos aqui, que pode ser perfeito composto ou pretérito composto, tá? Olha, ele diz que a formação ocorre, né, pelo verbo auxiliar ter, né, e mais raramente pelo verbo haver, tá? Se une ao particípio do verbo no principal. Então, nós vamos ver isso aí logo adiante. Agora, ele vai mostrar, então, essas conjugações, tá? Nessas diferentes classificações de tempo aí, tá? A partir do modo indicativo e subjuntivo, tá? De diferentes verbos, tá? Mas eu não vou falar essa daqui, cada uma por uma com vocês, tá? Então, eu peço que vocês olhem aí no livro, tá? Se atentem para isso e levem discussões para nossas aulas online, tá? Não vou falar uma por uma, porque senão vai ficar chato, taxativo, repetitivo e o vídeo vai se estender muito. Mas vamos pensar então aqui, cada um desses exemplos, vamos no verbo voltar, tá? Então, olha, no presente, né, o do indicativo, olha, volto, né, pensando lá na primeira, segunda, terceira pessoa, né, do plural e singular, né? Olha, volto, voltas, volta, voltamos, voltais, voltam. Então, aí, tempo presente. Depois ele vai falar lá cada uma daquelas classificações. Olha, voltar no pretérito perfeito, voltar no pretérito perfeito composto,
tá? Aí aqui, quando é pretérito perfeito composto, então ele demonstra que, olha, tem, né, o verbo ter ou haver mais o verbo. Então, olha aqui, ó, tenho voltado, tens voltado. Então, olha, aqui tá no particípio, tá? Olha aí, ó, ado, né, voltar, particípio voltado, e, né, mais aqui o verbo, né, auxiliar aí, ter ou haver. Aí, em sequência, olha agora, pretérito imperfeito. Então, eu peço, tá, para que vocês façam aí essa análise, tá, dessas conjugações verbais aí. Agora, em sequência, vamos ver agora lá o modo subjuntivo, tá bom? Olha, né, que é a parte que expressa a incerteza, aqui ele faz a mesma coisa, ele demonstra, tá, nas diferentes classificações. Olha, voltar no modo presente. Volte, voltes, volte, voltemos, volteis, voltem. Lá no pretérito perfeito composto, então, tenha voltado, tenhas voltado, tenha voltado, e por aí vai. Repito, né, faça aqui também essa análise. Agora, depois disso, né, dessa questão dos verbos aí, ele vai apresentar, tá? Que eu tô levantando aqui os pontos mais relevantes com vocês, a questão da voz, tá? Que a voz ela pode ser ativa, passiva ou reflexiva, tá? Então, olha, a voz, ela indica a relação que o sujeito da oração mantém com a ação expressa pelo verbo. Então, lá na voz ativa, tá? É quando o sujeito, tá? Ele é o agente da ação, certo? Então, o que é agente, tá? Nas vozes verbais, pode ter, né, agente ou paciente, que é que ele fala aqui, ó. Desse modo, o sujeito passa a ser classificado como agente ou paciente. Então, agente, ele realiza a ação e paciente, ele sofre a ação. Então, aqui, quando é voz ativa, tá? Ele vai realizar a ação. Olha, o atleta, tá? Conquistou 3 medalhas inéditas. Sujeito, agente. Então, o atleta, né? Ele realizou essa ação de conquistar as medalhas. Agora, 3 medalhas inéditas eram conquistadas pelo atleta. Aqui já é sujeito paciente, porque as medalhas, né, foram conquistadas. Então, ele sofreu a ação, né, de ganhar, né, de conquistar as medalhas, certo? Então, aí mostra, né, voz ativa e voz passiva. Agora, ele vai mostrar aqui, ó, cada uma especificamente. Vamos ver aqui o conceito. Olha, trata-se da voz verbal ativa, né, mais comum, porque nela o sujeito constitui o agente do verbo na oração, visto que o sujeito é um termo essencial na oração, aquele que desempenha essa função ganha extrema relevância no nível sintático. Desse modo, pode-se dizer que a voz ativa contribui para dar destaque ao praticante da ação. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, crimes crescem, mas Rio investiga cada vez menos. Então, olha aqui, nessa manchete aqui, tá, de jornal, olha o que ele diz. Crimes crescem, ok? Aqui, ó, crimes, né? O que crescem? Crimes. Então, são sujeito, é o sujeito. Aí, olha, o verbo crescer, ele é intransitivo, certo? Então, não pede complemento, tem significação completa. Quando diz, né, Rio não investiga crimes, sujeito, rios, investigar, transitivo, direto, certo? Ou seja, pede complemento sem o uso de preposição, tá? Então, aí mostra a voz ativa, o sujeito, tá? Realiza a ação. Lá na voz passiva, tá? Olha, o sujeito se converte em paciente da ação, ou seja, ele sofre, tá? Constitui um mecanismo que realça o termo que sofre a ação. Olha, aí ele explica aqui, né, com essa outra, uma capa, né, de uma, acho que, se eu não me engano, de uma revista, em que diz, menina de 15 anos é estuprada em festa e amigos divulgam vídeo na internet. Vamos ver agora a explicação, né, que ele traz para isso. Então, o autor, ele nos explica o seguinte, olha, que a primeira oração, né, ó, menina de 15 anos é estrupada, traz um sujeito paciente, certo? Sofreu a ação. Menina de 15 anos. Com isso, o relator destaca o termo que recebe o ato de violência e assim evidencia a posição da vítima. Se quisessem destacar a responsabilidade do estuprador,
A oração poderia ser, né, a referência ao criminoso estuprada menina de 15 anos. Então, depois, vocês deem uma olhadinha aí mais detalhada para que vocês possam ver, porque ele demonstra aí também, né, a mudança, tá? De voz ativa para voz passiva, tá? E faz essa alternância aí, certo? Agora, eu vou mencionar aqui para vocês a questão da voz reflexiva. Não vou entrar nesse detalhamento aí, tá? Qualquer dúvida nós discutimos em sala, tá bom? E aqui, ó, a voz reflexiva, tá? Que é a terceira divisão, né? É aquela que o agente da ação, o sujeito e o paciente, objeto, se confundem no mesmo ser ou na mesma coisa. Então, a gente fica, né, ali naquela dúvida sem saber, tá? Então, como o objeto é indispensável para configurar a voz reflexiva, apenas os verbos transitivos podem assumir essa flexão. Então, olha, nós nos questionamos se fizemos a coisa certa. É preciso respeitar a si mesmo e ao próximo na mesma medida, tá? Então, há essa questão aí também, olha, que ele vai falar de reciprocidade, tá? Olha, Romeu e Julieta amaram-se com pureza. Então, no mesmo modo que o sujeito ele realiza, ele também sofre, e assim o paciente também realiza e sofre, tá? Então, vai havendo aí essa reciprocidade, ok? Na sequência, tá? Agora, ele já vai falar sobre aí os verbos irregulares, tá? Que eu vou sintetizar aqui um pouquinho para vocês. Esses verbos irregulares vão ser, né, aqueles que têm, né, sofrem, né, alguma alteração em seu radical. Por exemplo, olha aqui, é fácil perceber que o verbo trazer, né, se classifica como irregular em virtude de um radical. Por exemplo, o radical traz, né, sofre alterações na conjugação. Por exemplo, tem momentos que ele fica trago, trouxe, traria, tá? Então, outra colocação aí que a gente pode pensar, tá, para classificar um verbo como irregular, tá, é que eles não seguem o padrão da conjugação, tá? Primeira conjugação ar, segunda conjugação er, terceira conjugação ir, tá? Aqui pertencem. Isso é bastante claro quando se observa o verbo estar, em comparação a outros verbos da primeira conjugação, que é o ar, né? Então, vamos ver aqui. Por exemplo, olha, o verbo cantar e o verbo viajar, tá? A conjugação regular, tá? Desses verbos é, por exemplo, ó, canto, viajo, cantas, viajas, canta, viaja, cantamos, viajamos, cantais, viajais, cantam e viajam. Agora, vejam como que é o verbo estar, que é irregular. Então, ele fica, ó, estou, estás, está, estamos, estais e estão. Então, só ó, na primeira e na segunda do plural que ele permanece, tá, no paradigma regular, tá? Nas outras aí todos eles mudam, tá? Então, aqui o autor, ele demonstra essa questão, tá, de como a gente reconhece se um verbo, tá, ele é regular ou irregular, e aí ele demonstra, lá eu falei no presente, mas aqui também ele fala, tá, sobre aí, ó, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, tá, e vai fazendo aí essas diferenciações para que nós possamos refletir. Aí, quem, né, tiver mais interesse, tiver com dúvida, quiser levar discussões, tá, acessem esses sites aqui, ó, que o livro nos dá dicas, porque lá tem um site que vai ter aí, você pode, né, digitar lá o verbo, né, que você quer que apareça a conjugação, né, e vai ter lá explicações a respeito disso, tá bom? Agora aqui em sequência, né, já inicia as atividades, as quais nós iremos, né, resolver durante a nossa aula online, fazer a correção, fazer a discussão, tá ok? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima!